Pare o que você está fazendo e ouça com atenção. Porque o que estou prestes a compartilhar com você é algo que a maioria das pessoas passará a vida inteira sem entender. E se você realmente compreender o que está prestes a ouvir, isso pode mudar tudo sobre como você vê as suas lutas, a sua dor e o seu propósito nesta terra. Há algo acontecendo dentro de você neste exato momento. Algo que você pode ter sentido por anos, mas nunca conseguiu nomear. Uma certeza silenciosa de que você foi feito para algo diferente. Algo mais. Não mais no sentido de riqueza, fama ou status, mas mais no sentido de profundidade. Mais no sentido de significado. Mais no sentido de um impacto que reverbera além do que os olhos podem ver. E aqui está o que torna isso tão profundo: você não está imaginando. Esse sentimento não é aleatório. Não é coincidência que você tenha se deparado com esta mensagem hoje. Porque, entre os bilhões de pessoas neste planeta, há uma razão específica pela qual certas almas são atraídas para certas verdades em determinados momentos de sua jornada. E o fato de você estar aqui, o fato de estas palavras estarem chegando a você agora, me diz algo importante sobre quem você é alguém que sente profundamente. Você é alguém que questiona profundamente. Você é alguém que passou por coisas que te quebraram e te abriram de maneiras que a maioria das pessoas jamais entenderá. E essas experiências, esses momentos que pareciam estar destruindo você, na verdade, estavam te preparando, te moldando, te transformando em alguém capaz de carregar uma sabedoria que só vem através do fogo. A maioria das pessoas caminha pela vida na superfície. Elas se envolvem com o mundo em um nível que parece seguro, previsível, confortável. Elas seguem os caminhos que outros já trilharam antes delas. Elas buscam os objetivos que a sociedade lhes diz para buscar. Elas medem o seu valor por padrões que lhes foram entregues sem questionar. E não há nada de errado com isso. Mas você, o escolhido, você sempre sentiu que há algo sob a superfície, algo mais profundo chamando por você. Pense na sua infância por um momento. Mesmo naquela época, você era diferente. Você notava coisas que os outros não notavam. Você sentia as coisas mais intensamente. Você fazia perguntas que deixavam os adultos desconfortáveis. Porque as suas perguntas vinham de um lugar de curiosidade genuína sobre a verdade. Não apenas de um desejo por respostas simples. Você via através das aparências. Mesmo quando não tinha as palavras para nomear o que estava vendo. Você sentia quando as pessoas não estavam sendo autênticas. Você sentia as correntes emocionais nos ambientes por onde os outros passavam cegamente. E por muito tempo, essa sensibilidade pareceu uma maldição. Parecia que você estava carregando algo pesado que os outros não precisavam carregar. Enquanto outras crianças pareciam contentes com explicações simples. Você precisava entender o porquê. Enquanto outros navegavam pelas amizades e relacionamentos com facilidade, você lutava porque conseguia ver as camadas sob o que as pessoas estavam dizendo. Você podia sentir a dor delas. Você podia sentir o medo delas. Você podia detectar as máscaras delas. As pessoas diziam que você pensava demais. Diziam que você era intenso demais. Diziam que você precisava relaxar. Não levar as coisas tão a sério. Simplesmente deixar a vida levar. E você tentou. Você tentou ser como todo mundo. Você tentou se importar menos. Você tentou sentir menos. Você tentou questionar menos. Mas nunca funcionou. Porque você não pode desligar algo que está tecido na essência de quem você é. O que essas pessoas não entenderam é que a sua profundidade não é um defeito. A sua sensibilidade não é fraqueza. A sua intensidade não é algo que precisa ser consertado, diminuído ou pelo qual você deva se desculpar. Essas qualidades que fizeram você se sentir diferente, que fizeram você se sentir sozinho, que fizeram você sentir que não se encaixava em lugar nenhum, são, na verdade, exatamente os dons de que o mundo precisa desesperadamente agora. Deixe-me explicar algo para você. Existem bilhões de pessoas na Terra. Bilhões de histórias. Bilhões de combinações genéticas, de experiências e de perspectivas.
Mas nunca existiu e nunca existirá alguém com a sua combinação exata de tudo o que faz de você quem você é. As suas lutas específicas te ensinaram lições específicas. A sua dor específica te deu uma compaixão específica. A sua jornada específica te equipou com uma sabedoria específica. E é aqui que a coisa se torna poderosa. Neste exato momento, em algum lugar do mundo, há alguém passando exatamente pelo que você passou há 5 anos, há 10 anos. No mês passado, eles estão sentados na escuridão onde você já esteve sentado. Eles estão fazendo as perguntas que você já fez. Eles estão sentindo a solidão que você já sentiu. Eles estão se perguntando se alguém seria capaz de entender o que eles estão vivenciando. E um dia, talvez amanhã, talvez no ano que vem, talvez daqui a 5 anos, o seu caminho se cruzará com o deles. Pode ser através de uma conversa. Pode ser através de algo que você crie. Pode ser através de um momento de vulnerabilidade onde você compartilha a sua história. E quando isso acontecer, algo dentro deles vai mudar. Porque eles verão que outra pessoa conseguiu. Outra pessoa sobreviveu. Outra pessoa encontrou significado do outro lado da dor que eles estão sentindo agora. Esse é o poder oculto da sua jornada. Cada obstáculo que você enfrentou esteve te ensinando algo que outra pessoa precisará aprender. Cada coração partido esteve aprofundando a sua capacidade de empatia. Cada traição esteve te mostrando o que a conexão autêntica realmente significa. Cada momento de solidão esteve te preparando para ver os outros que se sentem invisíveis. Mas aqui está o desafio que muitos escolhidos enfrentam. Eles subestimam o valor daquilo que carregam. Eles olham para suas cicatrizes e veem apenas danos. Eles olham para sua sensibilidade e veem apenas vulnerabilidade. Eles olham para suas lutas e veem apenas provas de quão difícil a vida tem sido. Eles ainda não veem que essas mesmas experiências os transformaram em alguém capaz de acolher os outros de maneiras que pessoas com vidas mais fáceis simplesmente não conseguem. Se esta mensagem está ressoando com você agora, se algo dentro de você está dizendo, sim, isso fala sobre algo que sempre senti, mas nunca consegui articular, então eu quero que você faça algo por mim. Deixe um comentário abaixo. Não precisa ser longo. Apenas escreva as palavras, eu estou aqui. Porque quando você escreve essas palavras, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está fazendo uma declaração. Você está reconhecendo uma verdade sobre si mesmo. E quando outros escolhidos virem essas mesmas palavras aparecendo nos comentários, eles perceberão algo profundo. Eles perceberão que não estão sozinhos nesta jornada. Agora, deixe-me dizer algo que pode te desafiar. Os seus dons ainda não estão totalmente ativados. Eu sei que você passou por muita coisa. Eu sei que você cresceu. Eu sei que você aprendeu. Mas há um outro nível esperando por você. Há uma versão de você mesmo que você ainda não assumiu. Uma versão que abraça totalmente a sabedoria que você carrega. Uma versão que fala com a autoridade que vem da experiência vivida. Uma versão que não se desculpa mais por ser diferente ou intensa ou profunda. A maioria das pessoas nunca alcança essa versão de si mesmas porque elas param na conscientização. Elas se tornam conscientes de que são diferentes. Elas se tornam conscientes de que passaram por coisas difíceis. Elas se tornam conscientes de que têm dons. Mas a conscientização por si só não muda nada. A conscientização é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando você passa da conscientização para a posse. Da posse para a expressão. E da expressão para o impacto. Aqui está o que eu quero dizer com posse. Significa que você para de ver a sua sensibilidade como algo a ser administrado e começa a vê-la como um superpoder a ser desenvolvido. Significa que você para de esconder a sua intensidade e começa a canalizá-la para propósitos que importam. Significa que você para de se encolher para deixar os outros confortáveis e começa a ocupar o espaço que os seus dons exigem. E aqui está o que eu quero dizer com expressão. Significa que você encontra maneiras de compartilhar o que aprendeu. Talvez seja através de conversas com as pessoas da sua vida. Talvez seja criando algo, escrevendo algo, construindo algo,
Talvez seja através do trabalho que você faz ou da maneira como você se apresenta ao mundo. A expressão tem a ver com pegar a transformação interna que você vivenciou e permitir que ela se torne um impacto externo. Porque aqui está uma verdade que os escolhidos devem entender. Os seus dons nunca foram feitos para serem guardados só para você. Eles foram feitos para serem compartilhados. Eles foram feitos para servir. Eles foram feitos para iluminar o caminho de outros que estão caminhando pela escuridão que você já atravessou. Pense nas pessoas que mais impactaram a sua vida. Eram pessoas que tiveram vidas fáceis e respostas simples? Ou eram pessoas que passaram por algo real, algo difícil, algo que as quebrou e depois as reconstruiu mais fortes? As pessoas que nos tocam mais profundamente são quase sempre pessoas que têm cicatrizes. É nisso que você está se tornando. Você apenas pode não ver isso totalmente ainda. Porque a transformação é frequentemente invisível para a pessoa que a está vivenciando. Mas se você pudesse dar um passo atrás e comparar quem você era há 5 anos com quem você é agora, você veria o quanto cresceu, o quanto se tornou mais sábio, o quanto entende mais sobre o que realmente importa. Mas você tem que fazer uma escolha. Você tem que decidir se vai continuar jogando pequeno ou se vai assumir a plenitude daquilo para o qual foi criado. Exige coragem, porque assumir os seus dons significa que você vai se destacar ainda mais do que já se destaca. Significa que algumas pessoas não vão te entender. Significa que você pode enfrentar críticas de pessoas que se sentem ameaçadas por qualquer um que se recuse a ficar dentro de caixas. Mas também significa que você finalmente deixará de lutar contra a sua própria natureza. Você finalmente começará a confiar nas exatas qualidades que sempre te fizeram diferente. E quando você faz isso, algo muda em toda a sua experiência de vida. Agora, eu quero abordar algo que pode estar te segurando. O medo de não estar pronto, de ainda não saber o suficiente. Deixe-me te dizer uma coisa: esse medo é uma mentira projetada para te manter paralisado. Estar pronto não é algo que você alcança antes de começar. A prontidão é algo que você desenvolve começando antes de estar pronto. Cada pessoa que já fez algo significativo começou antes de se sentir completamente preparada. Elas começaram com medo e dúvida. Mas começaram de qualquer maneira. Esse é o seu caminho também. Você não precisa ter todas as respostas. Você apenas precisa estar disposto. Disposto a aparecer. Disposto a ser imperfeito. Disposto a confiar que a mesma força que te trouxe através de tudo o que você sobreviveu continuará a te guiar. Se você encontrou valor nesta mensagem, se algo dentro de você sabe que isso é verdade, mesmo que te assuste um pouco, então eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Você sabe quem eles são. Aquela pessoa na sua vida que se sente diferente, que se sente sozinha, que sente que não se encaixa direito. Envie isso para ela. Porque, às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que outra pessoa a vê e entende o que ela está vivenciando. E segundo, se você for capaz, considere apoiar este trabalho. Não porque eu precise, mas porque o seu apoio permite que mensagens como esta alcancem mais pessoas que precisam desesperadamente ouvi-las. Se você se sentir tocado a contribuir, pode deixar um super agradecimento. Mas, quer você o faça ou não, saiba que a sua presença aqui é importante. O fato de você estar disposto a ouvir esta mensagem é importante. Porque aqui está o que eu sei sobre você. Você não veio parar aqui por acidente. Algo em você reconheceu que esta mensagem era para você. Algo em você sabia que precisava ouvir estas palavras específicas neste momento específico da sua jornada. E esse saber, essa orientação interior que te trouxe até aqui, é o mesmo saber que te guiará adiante para tudo o que você está destinado a se tornar. Confie nisso. Confie em si mesmo. Confie que as qualidades que sempre te fizeram diferente são, na verdade, as qualidades que te fazem exatamente quem o mundo precisa que você seja. A sua sensibilidade não é demais. A sua profundidade não é demais. A sua intensidade não é demais. Você não é demais.
Você é exatamente o suficiente. Exatamente o certo. Exatamente o que alguém, em algum lugar, precisa. E quando você finalmente aceita essa verdade, quando para de lutar contra a sua própria natureza e começa a fluir com ela, tudo muda. Não porque as suas circunstâncias se tornem perfeitas de repente, mas porque você deixa de se ver como quebrado e passa a se ver como sendo forjado. Você deixa de ver as suas diferenças como falhas e passa a vê-las como distinções. Essa mudança de perspectiva muda tudo. Porque quando você muda a forma como se vê, você muda a forma como se apresenta ao mundo. E quando você muda a forma como se apresenta ao mundo, você muda o que se torna possível para você. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Oportunidades que pareciam inalcançáveis começam a aparecer. Pessoas que te entendem começam a encontrar o caminho para a sua vida. Isso não é pensamento mágico. Esta é a consequência natural do alinhamento. Quando você finalmente se alinha com quem você realmente é, em vez de quem você achava que deveria ser, você começa a se mover pela vida com uma energia diferente. Uma energia de autenticidade. Uma energia de propósito. Uma energia que atrai as pessoas e as circunstâncias que ressoam com a sua verdadeira frequência. Então, escolhido, ouça-me com clareza. Você está diante de um limiar. Atrás de você está a versão de si mesmo que jogou pequeno, que se escondeu, que duvidou. À sua frente está a versão de si mesmo que abraça os seus dons, que compartilha a sua sabedoria, que impacta vidas que você ainda nem conheceu. A única coisa que se interpõe entre essas duas versões é a sua decisão. A sua escolha de parar de esperar e começar a caminhar. A sua escolha de parar de se esconder e começar a brilhar. A sua escolha de parar de duvidar e começar a confiar. Tome essa decisão hoje, não amanhã, não quando se sentir pronto, mas hoje, agora mesmo, neste momento. Decida que você terminou de se minimizar. Decida que terminou de se desculpar por ser quem você é. Decida que terminou de deixar o medo te afastar da vida que está esperando por você. Porque o mundo precisa de você. Não uma versão perfeita de você. Não uma versão de você que já tem tudo resolvido. O verdadeiro você. O você bagunçado, complicado, que sente profundamente, que questiona intensamente, maravilhosamente imperfeito. É desse quem o mundo precisa. É por esse que alguém está esperando. É esse quem você sempre esteve destinado a ser. Entre nisso. Assuma isso. Viva isso. E veja o que acontece quando você finalmente para de lutar contra a sua natureza e começa a fluir com o seu propósito. A jornada à frente não é fácil, mas é a sua, e você está mais pronto para ela do que imagina. Eu vejo você, escolhido, e eu acredito em quem você está se tornando agora. É hora de você ver isso também. É hora de você acreditar nisso também. É hora de você se tornar isso também. O caminho está esperando. O seu povo está esperando. O seu propósito está esperando. Tudo o que é necessário é o seu, sim. A sua vontade, a sua coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando não consegue ver a escada inteira. Você vai dar esse passo? Eu já sei a resposta. Porque você não teria chegado tão longe nesta mensagem se não estivesse pronto. Algo em você sabe, algo em você sempre soube. Agora é a hora de confiar no que você sabe e se tornar quem você sempre foi destinado a ser. Amém.